Pessoal, vamos começar com um assunto que vai dominar praticamente todo esse mês. Os dois candidatos que vão disputar o segundo turno seguem se movimentando em busca de apoios. E aí, para falar mais sobre isso, a gente recebe agora o repórter Paulo Capelli. Ele é repórter da coluna do Guilherme Amado, aqui do Metrópolis. Capelli, obrigada pela participação. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Larissa, e a todos que acompanham. Boa tarde. É isso aí. Capelli, o dia começou com a oficialização, do apoio ao presidente Bolsonaro de dois governadores reeleitos em primeiro turno, Deu uma travadinha aqui, mas foi o Ibanez Rocha, que é governador aqui do Distrito Federal, E também Ratinho Júnior, que é do Paraná. E aí o presidente também recebeu a visita do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, que foi ministro do atual governo, vocês lembram. O que esses movimentos podem acrescentar na campanha bolsonarista, Capelli, já que eles estavam juntos ainda no primeiro turno, Sim, Larissa, eles podem contribuir na consolidação do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, São estados nos quais o Bolsonaro já obteve uma boa votação, superou o adversário, o ex-presidente Lula. Então, há uma consolidação, Seja no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, Bolsonaro obteve uma votação maior. Então, o apoio desses governadores ao Bolsonaro, eles consolidam, e tendem também agora com a máquina, no caso do Ibanez e do Ratinho Júnior, com a máquina a conseguir turbinar um pouco mais, melhorar ainda mais a votação do Bolsonaro nesses estados. Muito mais importante, a meu ver, foi o apoio do Romeu Zema, o governador de Minas Gerais reeleito em primeiro turno, ao Bolsonaro, que declarou apoio, e o Zema não estava caminhando com o Bolsonaro em Minas Gerais, o Zema não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, e o Lula superou o Bolsonaro em Minas Gerais. Então, um apoio muito mais importante a nível de governador, mais impactante, do meu ponto de vista, foi esse apoio do Zema em Minas Gerais, que pode ter uma contribuição eleitoral maior do que o apoio desses governadores, que, como você bem disse, Larissa, já estavam com Bolsonaro no primeiro turno. Perfeito, Capelli. Agora a gente vai partir para o campo do ex-presidente Lula. Hoje ele recebeu, pessoal, o presidente do PDT, Carlos Lupe, que oficializou o apoio da legenda, além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E talvez o mais aguardado, que aconteceu agora há pouco, inclusive, que foi o da senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno e fez uma declaração bastante contundente. Antes da gente analisar, a gente vai dar uma olhadinha no vídeo dela, tá? Vamos lá, vamos ver. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Capelli, acho que o da Tebet era, assim, a grande expectativa, Ainda existia ali uma dúvida se esse apoio iria acontecer ainda ontem, mas, então, de fato, aconteceu agora há pouco, nessa quarta-feira à tarde. O que você quer destacar para a gente, então, desses apoios agora do ex-presidente Lula? O apoio da Simone Tebet ao ex-presidente Lula é um apoio considerado muito importante, tendo em vista que ela foi a terceira colocada na eleição no primeiro turno. A Simone Tebet obteve 4%, pouco mais de 4% dos votos, ou seja, numa disputa tão acirrada como se espera no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, esses votos são muito importantes. E a Simone Tebet fez questão de dizer o porquê da opinião dela, muito mais do que uma adesão ao programa de governo do Lula, é por uma questão de rechaçar o que representa o presidente Jair Bolsonaro na opinião dela. Sim. Que não teria compromisso com a democracia, com a Constituição, e que, por isso, ela declarou
o apoio ao Lula, né? Um apoio também importante que já vinha havendo um flerte há algum tempo do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, né, que atrai, aí eu acho que acrescenta, né, da mesma forma que o Zema acrescenta ao Bolsonaro em Minas, esse apoio do Fernando Henrique Cardoso também acrescenta ao presidente Bolsonaro no campo de centro, né, na ajuda com o empresariado, né, então é um apoio também importante. Já o PDT era super esperado, né, o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, a gente lembra que foi ministro do Lula, né, o próprio Ciro Gomes foi ministro também do Lula, então é esperado uma adesão do PDT à campanha do Lula. E lembrando que o próprio Ciro Gomes adotou uma postura mais comedida, disse que segue a orientação do partido, mas por ter feito muitos ataques ao Lula, não demonstrou uma ênfase assim nesse apoio à candidatura do ex-presidente. Que foi o apoio envergonhado, né? Um apoio envergonhado. Porque em momento algum ele cita o nome do ex-presidente Lula, e se você não pegar ali a informação de que da decisão do partido, você fica sem entender de fato ali a mensagem que ele quis passar, né? Agora, como você bem pontuou, Capelli, vamos dar uma olhada aqui no tweet do FHC, pessoal? Capelli pontuou que, de fato, um apoio muito importante, que pega ali, né, a parte mais de centro, e ele publicou, né, o FHC publicou no Twitter dele: neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, olha só que interessante, essa fotografia, né, aqui com o tempo que passou, mas com um ângulo bem parecido, né, Capelli? Exatamente, né? Lembrando que foram adversários históricos, né? Sim. Durante décadas. Então é um apoio que, assim como o discurso da Simone, né, do MDB, pela defesa da democracia, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, segue essa mesma linha de discurso, né? De defesa da democracia, né? A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro, por muitas vezes, contestou as urnas eletrônicas, o processo eleitoral, por vezes também entrou em atrito com outros poderes, com o Congresso, com o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Então, a Simone Tebet e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, seguindo essa mesma linha, apoiam, né, anunciaram aí o apoio ao ex-presidente Lula.